Vamos a mais um estudo do livro O Consolador. O autor deste livro, como já sabemos, é Emmanuel. Foi psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Estamos ainda na parte inicial deste livro, na parte primeira. E o nosso assunto versa sobre as ciências fundamentais. E hoje nós vamos falar sobre uma dessas ciências, que é a química. Questão número 3. No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? E Emmanuel aqui nos responde. Os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano e, em todos os tempos, cooperam com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. E, meus irmãos, aqui nessa resposta, Emmanuel diz que os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano em todos os tempos e cooperam com o nosso esforço para nos aperfeiçoarmos. Vamos compreender um pouco melhor esse trecho. Jesus, um espírito criado assim como nós, simples e ignorante, que cumpriu a sua trajetória, ou melhor, ainda cumpre, porque a evolução ela é infinita. Só que ele já está num patamar em que sua mente está plenamente alinhada com a mente divina. E ele mesmo nos falou isso quando disse: eu e o Pai somos um. Muita gente confunde e imagina que Jesus se igualou a Deus ou que ele também fosse Deus. É um engano. Jesus não é Deus. Nunca será Deus. Nenhum de nós nunca será Deus. Agora, quando nós crescermos, evoluirmos suficientemente, nós vamos estar plenamente alinhados com Deus. Plenamente alinhados, mente a mente. E quando atingirmos este patamar, nós receberemos, assim como Jesus recebeu, incumbências de ordem mais profunda e mais ampla dentro destes universos infinitos. E Jesus recebeu uma incumbência importantíssima, que é conduzir espíritos ainda em alto grau de ignorância até o ponto de alinhamento com as leis divinas, até o ponto de estar alinhado mente a mente com Deus. E esse grupo somos nós, seres humanos, habitantes deste planeta Terra, a nossa casa planetária. E quem construiu para nós esta belíssima casa planetária foi Jesus. E aqui estamos nós fazendo a nossa evolução. Mas Jesus não se foi, construiu a casa e nos deixou lá para nos virarmos. Não.
Jesus está conosco, ao lado de cada um de nós o tempo todo. Ele não só nos auxilia diretamente, mas ele também envia espíritos elevados para nos orientar, para nos ensinar. São espíritos que nos trazem avanços no nosso conhecimento em todas as áreas, na área da química, da física, das ciências materiais, na área do intelecto, na área da filosofia, tudo. E esses irmãos aqui vêm e vão aos poucos nos esclarecendo, nos orientando e nos trazendo novos conhecimentos. E aqui ele diz que, aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos, que sempre existiram. Então, não foram os estudiosos, os cientistas que criaram. Eles apenas estudam aquilo que já existe, afirmando que por trás de todos os conhecimentos, seja na área física, na área material, na área mental, na área filosófica, não importa. Existe uma inteligência superior por trás disso tudo. Então, Jesus é o nosso Rei. Jesus está à nossa frente, nos apontando os melhores caminhos, nos orientando para o caminho mais reto, mais curto, para atingirmos a plenitude a que temos direito, como centelhas divinas saídas da mão de Deus que somos. E Ele vela por cada um de nós, cada um de nós. Ele mesmo nos fez essa afirmação: eu estarei convosco até o fim dos tempos, ou seja, até o ponto em que nós conseguirmos alinhar nossa mente com a mente divina, como Ele já está. E continuando nessa resposta, Emmanuel ainda nos diz aqui o seguinte: os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem lhes aprender a origem divina. Sem lhes aprender a origem divina. Ainda falta muito para nós chegarmos a este ponto, mas estamos caminhando. E criamos, né, uma tabela periódica para nos orientar acerca dos elementos da natureza. E esses estudiosos, espíritos com maior conhecimento que nós, vêm periodicamente nos impulsionando para ampliar a nossa visão. E na questão número 4, aqui é indagado Emmanuel o seguinte:
Nos estudos da química, avaliam-se em cerca de 1/4 de milhão as substâncias da Terra que podem ser reduzidas, aproximadamente, como originárias de 90 elementos. Meus irmãos, este livro foi escrito nos anos de 1900, na década de 40. Mas esta catalogação, esses elementos já ultrapassaram a esses 90 elementos à sua época. Então estão catalogados na tabela periódica um número acima desses 90 elementos. E aqui Emmanuel continua, Emmanuel não, a pergunta continua. Quando os estudos dessa ciência forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem. Então, vejam só, as fontes de origem são essa tabela periódica criada por nós. Tabela ainda criada naquela época, ainda incompleta, e até hoje ainda incompleta. E aqui indaga a Emmanuel se nós poderemos ir além dessa tabela periódica e reduzirmos a nossa fonte original ainda mais do que atualmente é. Essa que é a pergunta. Vamos ver o que Emmanuel responde. A química necessita apresentar essa divisão de elementos para a catalogação dos valores educativos, com vistas às investigações de natureza científica no mundo. Contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim, tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais as suas fontes de origem. Então, nós temos que nos organizar. Se vamos na área da química ampliando o nosso conhecimento, a gente precisa ter uma organização. Então, esses elementos são todos catalogados. E a cada descoberta, essa quantidade de elementos, ela vai se ampliando. A nossa tabela periódica vai se ampliando cada vez mais. Aqui diz que essa unidade, que por enquanto a nossa base é essa tabela com esses elementos, tá? De acordo com o nosso crescimento, com a nossa acuidade de visão espiritual, essas fontes vão se reduzindo, se aproximando mais da sua origem, que é a origem dos elementos primordiais do universo. Então, meus irmãos, nós estamos ainda num patamar onde nós colocamos a nossa base de raciocínio ainda nas questões da matéria, nos elementos materiais, nos átomos. E dando continuidade aqui a essa resposta, Emmanuel nos diz o seguinte: aliás, em se tratando das individualizações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres,
é o elemento mais simples de todos. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, porque composto de um só elétron, de onde partem as demais individuações no mecanismo evolutivo da matéria, em suas expressões rudimentares. Então, o que temos atualmente de elemento primordial é o hidrogênio, composto por um núcleo, onde existe um próton e um elétron que gira em torno desse núcleo. Esse átomo, para nós, é o elemento primordial da matéria como nós a conhecemos, como nós a entendemos. Ele, para nós, atualmente, é o elemento inicial, mas sabemos que não é. Na codificação, os espíritos nos falam, através das questões colocadas por Kardec, que o elemento primordial é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, criado por Deus, foi a partir dele que todos os elementos, os hidrogênios, sejam lá o oxigênio, etc., etc., todos os elementos são criados. Mas para nós, o átomo de hidrogênio, né, é o elemento primordial dentro da matéria que temos condição de perceber, de entender. E dando continuidade na questão número 5, é feita a seguinte pergunta, Emmanuel. Nos chamados movimentos brownianos e nas afinidades moleculares, poderemos observar manifestações de espiritualidade? Essa é a pergunta. Vamos ver aqui, antes de responder, a questão do movimento browniano. O movimento browniano é um fenômeno pelo qual partículas pequenas suspensas em um líquido tendem a se mover em caminhos pseudo-aleatórios ou estocásticos através do líquido, mesmo se o líquido em questão estiver calmo. Então, esses movimentos foram observados através de uma aparelhagem que um líquido aparentemente inerte, sem nenhum movimento, na verdade, ele tem movimentos. Meus irmãos, nada está estático, parado no universo. O universo, ele vibra o tempo todo. Ele se movimenta o tempo todo. O nosso planeta, as montanhas se movimentam o tempo todo. Os continentes se movimentam o tempo todo. É a vida. É Deus presente em todos os universos. A vida é ação. A vida é movimento. E para que possamos evoluir, temos que sair da condição estática,
daquela tão desejada zona de conforto e nos movimentarmos, nos empenharmos, nos dedicarmos, buscarmos crescer, aprender, evoluir. E temos um roteiro para isso, que é o roteiro que nos foi trazido pelo Mestre dos Mestres, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Ninguém irá ao Pai senão por Jesus. Aqui neste planeta, ele é o nosso rei, ele é o nosso condutor. Vamos ver aqui qual a resposta a esta questão número 5. Se dentro desses movimentos brownianos isso representa manifestações de espiritualidade. Nos chamados movimentos brownianos, bem como nas atrações moleculares, ainda não poderemos ver propriamente manifestações de espiritualidade, como o princípio de inteligência, mas fenômenos rudimentares da vida, em suas demonstrações de energia potencial na evolução da matéria, a caminho dos princípios anímicos da alma, sob a bênção de luz da natureza divina. Então, esses movimentos são movimentos mecânicos, esses movimentos brownianos são movimentos normais. E a gente pode tirar uma conclusão muito interessante que bate com a afirmação do Mestre. Ele nos disse assim: meu Pai trabalha o tempo todo e eu também. O que ele quis dizer? Que no universo não tem nada estático, nada parado. Tudo está em constante movimento. Até mesmo aquele líquido que você coloca num recipiente, um copo de água, por exemplo, que você deixa ele ali quietinho, ele não está parado. Com os instrumentos adequados, nós percebemos que há movimento. E há movimento em tudo. Nada está parado. Quando nós tentamos nos ligar à zona de conforto e ficarmos inertes, nós não conseguimos. E quando tentamos fazer isso, isso nos causa desconforto, tristeza, depressão. Nós precisamos estar em atividade. É claro, respeitando os limites do corpo. Mas, mesmo quando o corpo está no seu repouso, nós ainda continuamos em atividade. O corpo ele necessita das suas horas de repouso para refazer suas forças, para recompor seus elementos, suas células. Mas nós, centelhas divinas, trabalham o tempo todo. Como dizia Jesus, meu Pai trabalha o tempo todo e eu também. Meus irmãos, e é através da atividade, do trabalho,
que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir, que nós vamos nos modificar para melhor, acabando de uma vez por todas com a nossa ignorância. Em todos os ramos, na área dos sentimentos, na área da mente, na área das relações com os nossos irmãos é de jornada. Somente através de trabalho, de muito esforço, de muita observação de nós mesmos, porque a gente observa o outro com maior facilidade. Mas quando fala de autoobservação, nossa, chega a dar um calafrio na espinha. E nós observamos o próximo com uma cuidade, com um detalhamento, mas quando se trata de observar a nós mesmos, aí vem aquele pano quente, aquelas desculpas. Não, porque eu sou bom, mas foi um momento, mas na verdade eu sou uma criatura perfeita. Nossa Senhora, estamos muito longe da perfeição. E para atingirmos essa perfeição, e vamos atingir essa perfeição, sim, porque isso é uma ordem divina em todos os universos, evoluir sempre para frente e para o alto. Nós vamos fazer essa evolução. Agora, se quisermos fazê-la de forma mais rápida e mais suave, temos que nos dedicar, temos que sair do nosso conforto e trabalhar, nos esforçar. E assim, meus irmãos, encerramos o nosso estudo. Esperamos que ele seja útil e para todos. Esperamos que as orientações dadas por Emmanuel possam ser seguidas por todos nós. Graças a Deus.